Graça e paz, guerreiros. Quarto vídeo da série Descortinando o Adventismo, volume 1. E hoje eu vou chamar esse vídeo de A Farsa do Juízo Investigativo. Antes de começar, para você que tem interesse no livro, descortinandoadventismo.com, entra lá. A maneira mais fácil e rápida é adquirindo através do site. Se você quiser, você também pode comprar pela Amazon, você pode comprar o e-book, tem várias formas, enfim. Para quem é esse livro, Gleison? É só para adventista? Negativo. Esse livro é para qualquer pessoa que tem interesse em saber um pouco mais sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Você, amigo evangélico, que tem um vizinho que está lá te importunando, você tem que guardar o sábado, né? Senão você não vai ser salvo. Geralmente os membros são muito gentis, tá? Aliás, os membros não têm culpa, eu já vou reiterar. Eles são usados pela máquina adventista. Eles creem naquilo como eu criei, como milhões de pessoas creem, tá? Então, se você quer saber, você amigo evangélico, quer saber como rebater essas pessoas, o porquê que elas estão erradas, tá? Esse livro é para você também. Talvez você tenha um parente, um amigo que esteja dentro da igreja e você quer ajudar essa pessoa, tá? A melhor maneira, porque não existe. Quando eu comecei a ter dúvidas sobre a Igreja Adventista, eu procurei literaturas, procurei livros em português e não achei, tá? Não existe no Brasil nada nem perto do que eu estou trazendo para vocês, gente. É muita informação, tá? Então, assim, esse livro é para qualquer um que tenha interesse em saber um pouco mais sobre essa igreja. É uma igreja camaleônica, ela foi mudando, né, ao longo do tempo para poder se adaptar às situações. Uma igreja, não é uma igreja assim que se mostra como uma seita, né? Por isso que ela é muito perigosa. Ela não é, por exemplo, como, sei lá, Cientologia, os Mormons, os Testemunhos de Jeová. Essas igrejas, por mais que eu respeite muitas pessoas que estão nelas, tá? Elas já têm uma imagem de seita, né? Então já fica mais fácil de você detectar. Mas a Igreja Adventista não. Então ela se camufla como uma igreja evangélica e ela não é uma igreja evangélica. Ela não prega o evangelho. Tá? O evangelho mesmo de Deus, o evangelho da graça, o evangelho do reino, não é pregado ali. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente vai falar muito sobre o evangelho, muito, no último capítulo dessa série, por isso que você não pode perder nenhum deles. Eu vou largando assim pitadas do evangelho ao longo dessa série, ao longo dos vídeos, porque se eu jogar tudo de uma vez, é possível que a pessoa não consiga absorver tudo, tá? Porque é um choque muito grande entre o evangelho de Jesus, o evangelho da graça e o evangelho que é pregado na Igreja Adventista. Então esse é o maior problema, tá? Esse é o maior problema, é você não conhecer o evangelho. Então assim, gente, busquem esse livro, não é porque fui eu que escrevi, não é. Realmente, se tivesse algum outro melhor, eu recomendaria, tá? Aqui nos Estados Unidos tem muito livro bom sobre isso. Eu recomendo se vocês quiserem saber mais. Enfim, existem muitos livros aqui já. Por isso que a igreja aqui está em decadência. Mas eu recomendo Dale Ratzlaff, que é um cara muito bom. Sidney Cleveland, um cara muito bom. D.M. Ken Wright. Esse cara foi um dos primeiros a escrever sobre isso. Excelente, excelente escritor. O próprio Desmond Ford, tá? Que foi um cara que escreveu muito sobre o juízo investigativo. Esse cara é muito forte. Ele já faleceu, um australiano. Enfim, tem muita coisa boa em inglês, mas em português não tem nada, tá? Então, por isso que a gente está desbravando essa área no Brasil agora, para poder ajudar essas pessoas. Vamos lá, sem mais delongas, queria trazer isso para vocês. Vamos falar agora
sobre o juízo investigativo, um pouquinho antes da gente entrar no juízo investigativo, tá? Porque no capítulo passado a gente falou um pouco sobre como ocorreu de verdade o grande desapontamento, não é essa história romântica que te contaram, tá? Ela é bem diferente, eu contei ali, se você não assistiu, volta no vídeo 3 e assista. Hoje a gente vai falar sobre o juízo investigativo, mas antes eu queria que vocês vissem, gente, isso aqui ninguém... Olha, pouquíssimas pessoas devem saber, talvez ninguém no Brasil. Tá? Eu queria, antes de começar, falar sobre isso aqui. Quando Joseph Bates conheceu Ellen White, tá? Eu vou falar muito sobre isso no volume 2, tá? Como que aconteceu ali o relacionamento deles. Era um relacionamento que eles meio que trocavam favores, assim, né? Joseph Bates aceitou o juízo investigativo, escreveu muito, espalhou a fama de Ellen White. Em troca disso, Ellen White puxou o sábado, que quem trouxe foi o Joseph Bates. Eles não guardavam o sábado, não. Então, Joseph Bates trouxe o sábado para dentro da igreja adventista. Então, houve uma troca. Um ajudou o outro ali na imagem e tal, aceitando a doutrina um do outro. E eles... Era uma troca ali, um relacionamento onde eles se ajudaram. E então, eles, por um bom tempo, eles tiveram uma sinergia muito boa. Depois, Ellen White chutou ele para escanteio. Vocês já vão saber o porquê. Bom, o que aconteceu? Quando eles se encontraram, Ellen White tinha acabado de ser o quê? Isso foi em setembro de 1843, tá? Ellen White e sua família. Ellen White ainda se chamava Ellen Harmon. Ela não tinha se casado com James White ainda. Ela tinha acabado de ser expulsa de uma igreja metodista que ela frequentava. É isso mesmo. Olha a declaração pública da igreja a respeito da família Harmon, tá? E o porquê que eles foram expulsos. Note bem. Isso entre aspas. A razão de sua expulsão não foi porque eles pregavam a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse é um princípio de nossa fé ortodoxa, o cara da igreja lá, metodista, falando, que é confirmada pelos artigos da religião de 1784. A demissão deles foi ocasionada por uma quebra de disciplina ao proclamarem as teorias de William Miller quanto à data marcada para a volta de Jesus. Depois de muitas vezes ficarmos calados sobre o comportamento perturbador demonstrado nas reuniões da igreja, os membros da Chestnut Street adotaram o que eles acreditaram ser o único recurso a ser tomado: expulsar a família Harmon da congregação. Tá, isso aqui está no meu livro. Quem escreveu isso foi o Sr. Keith Moxon, da Igreja Metodista de Chestnut, em 3 de junho de 1988, como visto no livro de Dirk Anderson. Esse cara é bom também, tá? Ele escreveu porque ele tinha os relatórios do que havia acontecido, né, com a família Harmon naquela época. Então ele escreveu isso aqui como uma forma de deixar isso aqui público. Bom, por que isso é importante, gente? Porque quando Ellen White ela foi... Assim, a gente começa a entender um padrão de comportamento. Quando ela foi expulsa dessa igreja, ela começou ela gerou ali muita mágoa, né, dessa expulsão. Então, primeiro, o fato de ela ter sido expulsa da igreja metodista. E depois, o fato de que eles foram muito zombados, aquele povo millerita, né, qual Ellen White fazia parte, pela falsa mensagem da volta de Jesus. Muita gente tirava sarro deles, principalmente depois que eles viram que de fato não aconteceu, né? 3 vezes, né? 1843, depois primavera de 1844, depois 22 de outubro de 1844. Então a gente tem que tentar se colocar dentro do contexto ali. Então esse pessoal, eles anunciavam e simplesmente não acontecia, né? Então assim, você imagina, e eles não só anunciavam, como eles ameaçavam, falavam, não, vocês vão queimar, vocês não estão acreditando na volta de Jesus, vocês vão ver o que vai acontecer, e daí não acontecia. Então, Ellen White, ela passou, junto com Joseph Bates também, tá? Os dois passaram a ter um ódio muito grande por essas igrejas. Eu já li no vídeo passado para vocês
como ela lidou um pouco com isso. Ela dizia que o sangue das almas daqueles que não acreditaram na mensagem milerita cairia sobre os pastores daquelas igrejas, tá? Mas era uma mentira. Então, assim, não faz sentido. Então, olha só. Além disso, olha o que ela escreveu também. Muitos pastores do rebanho que professavam amar a Jesus disseram que não tinham oposição à pregação da vinda de Cristo, mas se opuseram ao tempo definido. Claro, minha filha, porque está na Bíblia que não é para você marcar data, né? O olho que tudo vê de Deus lê seus corações. O olho que tudo vê. Onde vocês viram esse negócio do olho que tudo vê, hein? Não vou entrar muito em teorias da conspiração, mas a gente conhece alguém aí na maçonaria que fala isso também, né? Eles não amavam Jesus por perto. Eles sabiam que suas vidas não cristãs não resistiriam à prova, pois não estavam andando no caminho humilde marcado por ele. Que maneira mais poética, né? Para simplesmente culpar o pessoal que não acreditava numa falsa profecia, tá? Então, assim, isso aqui é importante a gente pontuar, tá, gente? Porque, de fato, mostra o porquê que ela passou a munir ali, a gerar dentro do grupo que ela liderava uma raiva muito grande. Isso vocês vão ver no volume 2, tá? Onde eu mostro como ela descia o pau mesmo no pessoal que ia na igreja aos domingos, não é que guardava os domingos, ninguém guarda o domingo. Na verdade, ninguém nem guarda o sábado, gente. A igreja adventista não guarda. Ó, isso vai ser um choque para vocês, mas a igreja adventista não guarda o sábado. Não guarda. Ok? Se querem saber como guardar o sábado mesmo, veja um judeu ortodoxo, o jeito que ele faz no sábado, as coisas que ele faz. Em Miami tem muito hotel judeu, tá? Eu já fui várias vezes para Miami, fiquei em hotéis judeus ali. Eles não apertam o botão do elevador no sábado, gente. Tá? O elevador ele vai parando em todos os andares ali, porque eles não querem fazer com que ninguém trabalhe, nem o cara da companhia elétrica, ou seja, é tudo automático, tá? Eles não fazem nada no sábado, nada. A única coisa que eles fazem é ir na sinagoga, que aliás não é o que não está nem na lei de Moisés, tá? A lei de Moisés dizia que ninguém deveria sair do seu lugar. As pessoas não saíam de casa no sábado, ok? Essa ideia de você ir na igreja ao sábado surgiu somente depois que eles reconstruíram o templo de Israel lá com Ciro, lá com Esdras, Neemias, tá? Na época de Moisés eles não saíam do seu lugar. Okay? Ou seja, na lei de Moisés não tem essa de você ir na igreja, sabe? Você fica na sua casa parado. Você não faz nada, tá? Então passou a ocorrer ali depois da reconstrução do templo, né? Com Esdras, Neemias, depois que Ciro deu o decreto, eles passaram a construir sinagogas nas cidades ali ao redor de Jerusalém e tal, perto ali, para que as pessoas não precisassem viajar tanto tempo para ir ao templo nos sábados, ou seja, enfim, passou a ser um costume de ensino das escrituras nos sábados nas sinagogas. Mas as sinagogas só foram construídas depois do segundo templo. Mas olha que eu vou jogar aqui para vocês. Eu vou falar mais sobre isso. Eu tô jogando isso aqui para vocês porque eu sei que tem muita gente que tá pensando, ok, mas e o sábado? O sábado tá nos 10 mandamentos. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. O sábado, você pode procurar na tua Bíblia inteirinha, tá? Não existe nenhum lugar na Bíblia dizendo que você deve congregar ao sábado, sabia? Nenhum lugar. Nenhum lugar. O que diz ali é para você não trabalhar aos sábados. Ok? E ali, tá? Aquilo ali foi dado para o povo judeu. No segundo volume eu escrevi 274 páginas só sobre isso. Eu não tenho como resumir muito aqui, gente, tá? Isso eu vou falar na segunda série que eu vou lançar só no ano que vem. Porque é muita coisa, é um assunto
simples, mas que a igreja adventista tornou complexa, então agora a gente tem que destrinchar tudo. Mas basicamente o sábado era uma sombra de Cristo e também era um sinal nunca foi um selo. Você pode procurar na Bíblia inteira, não existe selo. O selo sobre o cristão é o Espírito Santo. Só, não existe o selo sábado como selo de Deus em nenhum lugar. O sábado era um sinal entre o povo de Israel e Deus. Na antiga aliança, o que é uma aliança? É um pacto, é um contrato feito entre duas partes. Quem eram essas duas partes? Povo de Israel e Deus. A nova aliança não é o povo de Israel e Deus. Tá, é uma longa história, mas basicamente esse sinal foi dado somente para o povo de Israel. Guarda isso aí para você, depois a gente vai falar mais sobre isso, senão esse vídeo vai ficar muito longo, já está ficando muito longo, ok? Eu sei que ninguém tem mais saco para assistir vídeos longos, mas eu vou ter que fazer vídeos longos, porque não tem como falar tudo rápido, tá? Então você quer, tá aí, eu vou estar jogando um monte de segredo, um monte de informação para você, mas é a tua salvação, é a tua fé, é onde você está levando a tua família. Você não acha interessante você ver? Ok, faz o que você quiser, vamos lá. O que aconteceu com o pessoal que seguia Guilherme Miller e que eram figuras públicas depois do grande desapontamento? Isso também é importante a gente pontuar aqui. Olha só que interessante, gente, o que aconteceu com muitas dessas pessoas. Porque assim, existiam várias figuras públicas muito conhecidas que seguiam Guilherme Miller. Muitos deles, né, continuaram e formaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas muitos deles não seguiram adiante mais. Tá? Então eu quero falar um pouquinho, pontuar isso aqui, porque tem um cara que você tem que saber o que aconteceu com ele. É muito importante que você saiba. Eu vou falar de outros também. Por exemplo, Joshua Himes, ok? Foi um dos maiores apoiadores de Guilherme Miller, um dos seus maiores publicitários. Tá? Ele imediatamente, quando aconteceu o grande desapontamento, ele denunciou o millerismo como uma farsa, ele disse que ele foi hipnotizado, ele sofreu ali um mesmerismo em massa, né? E ele acabou dizendo não, negou todo o movimento. George Storrs, que é um cara importante, muito importante para nós, lá na frente, quando a gente for falar do estado dos mortos, você vai entender por que ele é importante. Ele seguiu o mesmo caminho, abandonou o movimento millerita, falou que foi uma farsa, mas ele caiu no fanatismo logo em seguida e, inclusive, como discípulo do próprio Joshua Himes. Tá? Esse Joshua Himes acabou dando vários golpes financeiros em cima dos seus fiéis, e, inclusive, o jornal Boston Post denunciou ele. E depois disso, ele se mudou para Rhode Island e continuou prevendo lá o fim do mundo naqueles dias. Mas depois de vários escândalos sexuais ali, ele acabou abandonando tudo e voltando para a igreja episcopal dele. Josiah Litch, você lembra do Josiah Litch? Pois é, Josiah Litch, ele se autoproclamava um profeta também, tá? Ele acabou negando todo o movimento. O O.R.L. Crozier, que a gente vai falar bastante desse cara aqui hoje, tá? Ele foi o cara que escreveu a doutrina do juízo investigativo. Foi o cara que, ele e o Hiram Madison, mas ele que deu assim aquela encorpada na doutrina. Logo em seguida, ele aceitou o sábado, aguarda o sábado por um tempo, mas logo em seguida ele abandonou tudo e falou, não, acho que eu comi alguma coisa estragada, dormi mal, acordei com umas ideias erradas e ele abandonou tudo, tá? Agora, gente, vamos chegar aqui nesse cara, anota isso daí. Se você não quiser comprar o livro, amigão, não tem problema, anota esse negócio aí, não tô nem aí pra isso. Eu quero que você seja munido de informação da melhor maneira possível. Então anota esse negócio aí. Samuel Snow. Você lembra do Samuel Snow? Pois é. Quem foi Samuel Snow mesmo? Ele foi o cara que criou o Seven Month Movement. O cara que, na primavera de 1844, falou, não, você lembra que ele foi a cavalaria. Ele que trouxe, gente, a data correta é dia 22 de outubro, porque vai cair no dia da expiação do calendário caraíta. Nota esse negócio aí, calendário caraíta, 22 de outubro. Tem uma chave aí, que quando eu virar essa chave você vai ficar louco, tá? Mas peraí, eu não vou entrar nesse negócio do calendário caraíta ainda. 22 de outubro ele falou, se lembra? Pois é. Olha o que aconteceu com o senhor Samuel Snow. Ok? Esse cara,
você que é adventista, tá? Você que vai na igreja adventista. Você que crê em tudo de Ellen White, etc. Esse cara é o cara responsável por toda a base adventista que você está pisando hoje em dia. Ok? Por quê? Foi ele que criou, que deu a data da doutrina que é a espinha dorsal da igreja, que é a doutrina do juízo investigativo. Deixa eu arrumar esse microfone. Peraí. Ok. Olha o que aconteceu com esse cara, bicho. Ele passou a crer que ele era o profeta Elias, lá de Malaquias. Lembra que lá no livro de Malaquias fala que o profeta Elias, que assim viria o espírito do profeta Elias, né? Que não é o espírito dele, na verdade é só o mesmo pensamento, o mesmo caráter, né? E ele iria converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que Deus não ferisse a terra com maldição. Não sei se você lembra, está no finalzinho ali de Malaquias. Pois é, ele dizia que ele era esse cara. Não, eu sou o profeta Elias. Ok? E ele passou a anunciar ao mundo todo que se o mundo não aceitasse as mensagens dele, a terra sofreria com pestilência, fome, guerra e as piores maldições cairiam sobre a terra. Como que acabou a vida desse sujeito, Samuel Snow? Em insanidade. Esse cara ficou doidinho, lelé da cuca, tá? Pirou o cabeção mesmo. Esse aí é o cara responsável, ok? Por essa data, dia 22 de outubro. Foi ele que falou, é dia 22 de outubro. O cara é maluco. Você não vai ouvir ninguém da Igreja Adventista falar isso, tá? Por quê? Eles agora Você raramente ouve falar de Samuel Snow. Se afastam da imagem da Igreja Adventista, da imagem dele como o diabo foge da cruz. Porém, essa é uma grande verdade. Esse cara ficou maluco, tá? E é nesse cara que tá a base toda da Igreja Adventista foi construída em cima do que ele levou para a igreja. Note bem, tá? Meu Deus. Enoch Jacobs, o editor da Daystar Magazine, também ficou insano, tá? Que era uma das revistas ali que anunciava a questão do movimento millerita. Ele acreditava que o reino de Deus havia vindo em 1844, em 22 de outubro de 1844, e acabou por ter várias esposas espirituais, porque ele acreditava que o reino de Deus tinha vindo de maneira espiritual, então ele poderia ter várias esposas espirituais. Essas coisas assim, era uma espécie ali de Mormon, né? Ok. Várias pessoas que acreditavam nisso, que o reino de Deus tinha vindo de maneira espiritual, eles acabaram desenvolvendo manias bizarras de comportamento, se arrastavam no chão, engateavam, latiam, agiam como crianças, porque eles queriam entrar no reino de Deus como crianças, porque foi o que Cristo falou, né? Vocês têm que ser como crianças para entrar no reino. Então, eles levaram isso literalmente e começaram a agir. Essa história até que é contada dentro da Igreja Adventista, então isso de fato aconteceu ali com muitas dessas pessoas do movimento adventista millerita. São adventistas, tá? Não adventistas ainda, digamos assim, se não pode falar oficialmente Igreja Adventista do Sétimo Dia, não. Mas é o povo adventista que depois ali, muitos deles formaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ok? Não adianta, está totalmente ligado. Não adianta a igreja querer desligar uma coisa da outra. Eles estão unidos ali. Bom, então é bem importante a gente saber disso. É bem importante também saber que muitos acreditavam que a porta da graça de Deus havia se fechado depois do dia 22 de outubro de 1844. Então, assim, a porta da graça para eles havia se fechado, né? Para muitas pessoas ali havia se fechado. E então o que aconteceu com essas pessoas? Eles pararam de anunciar o evangelho, porque eles criam que não, só quem havia aceitado. Olha o que eles criam, tá? Só quem havia aceitado a mensagem millerita estaria salvo, o resto estava perdido, mesmo que a mensagem estivesse errada. Então a gente não consegue entender. Quem que cria nisso? Quem você acha?
Se você acertar, eu te mando um abacaxi aí na sua casa. Exatamente, a senhora Ellen White. Tá? E depois a gente vai falar só sobre isso. A gente vai ter um vídeo falando sobre a porta fechada, a doutrina da porta fechada adventista, que, gente, é um absurdo. Tá? Mas vamos lá. Então, assim, foi marcado por essas loucuras aí nessa época, logo em seguida ali ao grande desapontamento, inclusive alguns adventistas ali, mileritas, né? Eles acabaram, o jornal Vermont Phoenix reportou que eles passaram a se comportar de maneiras tão bizarras que eles chegaram a pegar bodes. Teve uma vez que eles se reuniram com bodes e matavam os bodes, a paulada, a chute, porque eles criam que aquele bode ali era o bode expiatório, sei lá, os caras estavam pirados, né, meu? Bom, anos depois da morte de Miller, ainda várias pessoas passaram a anunciar o fim do mundo iminente, inclusive em Boston, alguns se reuniram, se vestiram de branco e ficaram esperando ali a grande ascensão. Os caras, meu, esse grande desapontamento arrebentou ali com muita gente, tá? Guilherme Miller, ele admitiu a culpa, mas assim, eu vou ler aqui o que ele disse, só para vocês saberem, é interessante vocês saberem. A meia-culpa dele foi meia-boca, tá? Olha só. Eu prontamente confesso que estive enganado a respeito de meus cálculos, tá? Olha o que ele falou. Até aí tudo bem, mas olha o que ele disse depois. Mas a situação não foi tão simples assim. Eu errei quanto às datas, mas e quanto àqueles que me enganaram com relação ao seu caráter? Fiquei muito decepcionado ao ver que muitas pessoas, sem qualquer tipo de estudo ou argumento lógico, tipo ele, né, rejeitaram a gloriosa vinda do nosso Salvador. Eu sou grato a Deus, apesar de profundamente desapontado, que ao menos eu nunca pretendi ser divinamente inspirado em minhas previsões. É verdade, isso aí eu tenho que dar o braço a torcer, Guilherme Miller. Você nunca falou que era profeta. Ok, mas é uma desculpinha meio esfarrapada, né? Levando em conta que muita gente morreu, cara. Muita gente ficou louca. Muita gente matou seus familiares. Marido, esposa, mataram filhos, se mataram. Caos total. Foi terrível. Então, assim, essa desculpinha dele. Tá. Bom, Miller morreu 4 anos depois, talvez desgostoso com a vida, mas algo que também a gente deve bater palma para ele foi que ele nunca apoiou nenhum desdobramento do movimento millerita, ou seja, ele nunca apoiou os adventistas do sétimo dia, ele nunca apoiou ninguém que queria seguir ali nada do juiz investigativo. Ele falou, meu, vocês estão malucos, juiz investigativo. Bom, como agora, vamos entrar mais pesado aqui, como agora se formou o juízo investigativo, tá? Vamos ver se a gente consegue fazer esse vídeo aí e acabar rápido, porque tem muita coisa. Eu vou tentar trazer o máximo de informação possível em curto espaço de tempo aqui. Ok, o que aconteceu? No dia 22 de outubro, caos, loucura, pá. Dia 23 de outubro, o nosso amigo, que ficou conhecido depois, né? O nosso amigo Hiram Edson, ok? E o seu companheiro e seu amigo O.R.L. Crozier decidiram ir até a casa de uns outros adventistas para consolá-los, porque a paulada tinha sido grande. O que acontece? Eles não queriam tomar o caminho normal para ir na casa dos caras, por quê? Porque naquele caminho estavam os vizinhos que tiravam o sarro deles. Então eles falaram, não, por aqui a gente não vai. Vamos passar para o outro lado aqui, vamos pelo campo. E eles resolveram atravessar um campo de milho. O Edson, esse Irão Edson, tá? Esse cara, ele tinha passado ali pelo menos 2 noites sem dormir, por causa de toda essa questão aí do que ele achava que Jesus ia voltar. Imagina, não era nem para ele estar na terra mais, ele já achava que ia estar no céu. Então o cara, imagina a ansiedade, né? 2 noites sem dormir, não comeu direito, tava já chapadão ali do jejum já. E ainda com todo o estresse, toda a loucura, esse cara passando nesse campo de milharal com um amigo dele, ele olha para cima e ele diz que teve uma visão. Depois ele mudou a história, disse que foi uma impressão, não foi a visão. Mas a princípio ele disse que tinha tido uma visão, aonde ele tinha visto no céu que Jesus
ele, na verdade, não era para ele vir para a Terra no dia 22 de outubro de 1844. Não. Era para ele sair do lugar santo no santuário celestial literal, que segundo ele existe lá. E saiu do lugar santo e entrou no lugar santíssimo no dia 22 de outubro, porque na verdade a expiação não tinha sido completa na cruz. Agora era a segunda fase da expiação, seria a partir do dia 22 de outubro de 1844, ok? Aonde ele passaria agora a julgar todas as pessoas, primeiro se iniciando com os mortos, né, todos os mortos, e depois que se julgasse todos os mortos, ou seja, Jesus estaria sentado no lugar, imagino eu, né, com um livro, os livros das pessoas ali, da vida de todo mundo, e ele passou a ler o livro de todo mundo, a vida, tal. Ok. E nessas lidas aí, se você, meu amigo, se você tem algum pecado que você se esqueceu de se arrepender e pedir perdão, até mesmo um pecado de omissão, ou seja, algo que você deveria fazer, mas não fez, e você não se arrependeu disso, pelo nome, você, infelizmente, meu amigo, você vai para o lago de fogo, tá? Então essa basicamente foi a doutrina que o William Edson teve ali, aquela epífane, né, que a gente chama aqui, e ele chegou pro amigo dele e falou: amigão, Crozier, chega mais. Crozier falou: manda. Seguinte, acabei de ter uma visão. Diga lá. Rapaz, a gente entendeu errado o negócio aqui. Não era para Jesus voltar para a terra, cara, ontem. Ele saiu do lugar santo no santuário e entrou no lugar santíssimo, e agora ele está julgando todo mundo. Você é doido? Você não entendeu ainda? Acabei de ter revelação aqui, rapaz. E o Crozier olhou para ele e falou assim: você tem certeza dessa história? Você teve essa visão? Ele olhou e viu que estava chapadão de fome e de sono. Você tem certeza? Ele falou: tenho. Claro. Ué, é óbvio. Como que a gente vai sair dessa, bicho? A gente precisa de um negócio aqui pra cair fora dessa roubada aqui. Tá todo mundo tirando sarro da gente. Crozier pensou, falou: rapaz, tá aí uma boa escapatória, viu? Vamos pegar essa ideia aí. Vamos passar para outras pessoas e ver se cola. Ok. Claro que essa parte eu acredito que tenha sido assim, mas tudo bem, né? Isso não tá escrito em lugar nenhum, não. Eu que inventei aqui agora. Mas tá. Edson e seu amigo Crozier levaram isso para os amigos deles, ok? E consolaram eles com essa história. Gente, foi isso que aconteceu. Tive uma visão, Deus me mostrou. E aí, essa história chegou no ouvido de Joseph Bates e de James White, e eles falaram: não, é isso mesmo. Pode ter certeza que a irmã White vai ter uma visão que vai corroborar com isso. Ah, não deu outra. Deu um tempinho ali, a Ellen White, tive uma visão, é isso aí mesmo. Pode escrever que eu assino embaixo. Então, gente, essa foi uma forma, tá? Vocês têm que entender o seguinte. Esse povo, imagine o estresse, imagine a vergonha que esse povo estava passando, tá? Assim, o que viesse ali, eles se agarravam. No que viesse, eles se agarravam. Então, eles ouviram aquilo. Não, é isso mesmo. Então, agora, olha só. Olha a jogada. Não só eles não precisavam mais passar por vergonha nenhuma, mas agora eles tinham uma mensagem, ok, para levar ao mundo sobre o juízo investigativo, uma mensagem que Deus escolheu eles, era o povo escolhido. Agora, eles sabiam que a gente era o povo escolhido. Olha aí, Deus confiou essa mensagem para nós, para que nós levássemos essa mensagem ao mundo. Ok? É isso aí. Então, ó, em vez de a gente ser os bobão, os trouxa, que quebramos, fomos à falência, criamos um monte de caos no mundo, não. A gente só errou ali o evento, mas a data estava certa, bicho. Nós somos o povo escolhido de Deus. Vamos levar essa mensagem. É a mensagem que Deus confiou a nós e agora a gente vai levar para o resto do mundo. Pronto, virou o jogo. Opa! Ellen White pensou: eu consigo vender essa história aí.
tá? Vamos lá, agora sim. Então, em vez de eles passarem com essa vergonha toda, agora, né? Agora eles já tinham um desdobramento ali do movimento. Eles não precisavam abandonar todo aquele povo. Aquele povo ia para onde? Voltar para as igrejas antigas? Não, vamos puxar eles agora para uma igreja aqui. Porque veja bem, o que eles tinham agora? Ellen White começou a se destacar como profetisa, dizendo que tinha várias visões, conversava com anjos, conversava com Deus, diretamente ali no tete a tete. Pronto. O movimento com uma profetisa. Opa! Vamos fazer um checklist aqui. Profetisa, check. Já tem uma profetisa. Tá. Doutrinas distintivas que se diferenciam de outras igrejas. Opa! Juízo investigativo, check. Sábado, que Joseph Bates trouxe, check. Opa! Coisa está tomando corpo aqui. E agora, que tal a gente ter mídias aí jornalísticas para divulgar tudo isso? A gente tem também. James White tinha e outros ali que estavam ali em volta também tinham. Meios de comunicação, check. Checklist. Tava pegando fogo. Tá? Agora faltava o quê? Só transformar tudo aquilo num nome de uma igreja, uma instituição. Isso aconteceu mais à frente, em 1863. Fechou a tampa, negão. Agora, uma multidão já estava ali com eles. Claro que demorou um tempo para se formar ali tudo aquilo, mas eles viram ali uma maneira de escapar desse imbróglio, né? E sair por cima. Em vez deles assumirem, a gente estava errado? Não vamos assumir isso. A gente estava meio certo, digamos assim. Ok. O problema disso tudo é o seguinte. Antes, eles estavam mexendo, sim, com uma ideia bíblica, uma verdade bíblica de que não se pode marcar data para a volta de Jesus, que é um problema. Eles mexeram com esse negócio aí, se deram mal, tá? Mas agora estão mexendo com uma outra coisa, gente. Agora a coisa apertou, tá? Porque agora o evangelho está sendo distorcido. Agora as pessoas que eles estavam colocando debaixo deles vão passar a não conhecer e não entender o evangelho mais. Então eles estão se enfiando num problema bem mais pesado, tá? Além disso, a imagem de Jesus e a imagem de Deus foi completamente distorcida. Porque agora, essa imagem de Deus, do Deus de amor da Bíblia, já não existe mais. Agora, ele é um cara que está observando todos os seus movimentos, lendo tudo que você fez até hoje. Se você fez um xixizinho ali fora do pinico, negão, lago de fogo. Então a imagem de Deus foi distorcida. O evangelho foi distorcido. Mas talvez a pior coisa foi que o que Cristo fez na cruz, eu não vou dizer que foi totalmente anulado, mas foi diminuído em muito. Aquele está consumado que Cristo falou ali na expiação dos pecados, na cruz, já não é mais verdade. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo aonde que eles estão tocando aqui com essa doutrina? Eles estão dizendo que não, aquilo ali está consumado. Não, Jesus não quis dizer aquilo ali, na verdade. Está consumado, tetelestai? Não. Na verdade, ali foi a primeira fase. A segunda fase está acontecendo no santuário agora. Ok. Mas onde que isso está escrito na Bíblia? Não tá, né? Mas é isso aí. É isso aí. Ou seja, o que a gente vê? Que essas falsas doutrinas entraram na igreja não por um estudo profundo teológico, até porque não tinha nem como achar, né? Mas por uma revelação. Vocês estão entendendo? O sola escritura, meu amigo, esquece. Não existe aí. Você precisa disso daqui. Sem isso daqui que eles inventaram, não existe essa doutrina. Não existe isso. Tá? Então, basicamente, eles distorceram muita coisa aqui.
Muita coisa séria, gente. Isso aqui é sério. Isso aqui causa consequências espirituais gravíssimas que vocês não têm nem ideia ao ponto que isso aqui pode chegar, tá? Olha só. Olha o que Ellen White escreveu sobre... Eu já falei um pouquinho no outro vídeo, mas vou falar agora. Quem foi o culpado do grande desapontamento, então? Porque eles já resolveram um monte de coisa. Ok, doutrina, juízo investigativo, beleza. Eu sou profetisa. Temos as mídias jornalísticas. Tá tudo certo aqui. Mas quem foi o culpado por toda essa desgraça? Tem que ter um culpado. Quem que Ellen White descobriu que era o culpado? Deus. Então olha o que ela escreveu. Assim como, né, no Jardim do Éden, quando Adão caiu e Eva caiu, quem que Adão culpou? Deus. Agora, quem tá sendo culpado da história? Deus vai pagar a conta, é claro. Então olha o que ela escreveu. Foi plano de Deus... Isso aqui está entre aspas. Foi plano de Deus, porque é uma paráfrase dela, foi exatamente isso que ela escreveu. Foi plano de Deus que o seu povo passasse por um grande desapontamento. Olha só. Isso está no livro Spiritual Gifts, volume 1, está tudo no livro lá, depois você lê. Eu creio que sim, Deus, ele faz com que a gente passe por provações, tá? Para aperfeiçoar nosso caráter. Isso eu concordo plenamente, tá? Uma coisa é isso. Ele faz com que a gente passe por isso para que a gente tenha um maior autoconhecimento. Ele já sabe, ele não precisa saber disso. Ele não precisa fazer isso para saber quem a gente é. Ele já sabe de tudo. Mas para que a gente saiba que a gente conserte nossas falhas de caráter e vai evoluindo. Isso eu concordo, tá? Agora, uma coisa é isso. Outra coisa é você dizer que ele planejou esse grande desapontamento que houve suicídios, assassinatos, insanidade, falência. Aí não, meu amigo. Não, aí está esticando demais. Isso aqui não é obra de Deus, gente. Por favor. Olha isso aqui, ó, que ela escreveu. Deus intentara provar o seu povo. Sua mão ocultou um erro no cômputo dos períodos proféticos. Você lembra que eu falei que aqui ela fala de novo. Foi a mão de Deus que ocultou um erro. Eu não vou deixar eles verem isso aqui. Eu não vou deixar eles verem. Olha lá, vamos cair. Opa, caiu. Mas caiu. Agora isso aqui. Os que proclamaram esta advertência. Não, gente. Os que proclamaram esta advertência deram a mensagem devida no devido tempo. A mensagem devida no devido tempo não era o devido tempo. Jesus não ia voltar ali. Como ela pode escrever isso? Então, assim, basicamente, o que a Igreja Adventista está dizendo aqui? Porque a Igreja Adventista corrobora tudo o que Ellen White diz. Ela está dizendo que Deus mentiu. Não tem outra coisa. Deus mentiu, tá? E se ele ocultou, quem oculta as coisas? Deus ocultou, Deus mentiu. Deus enganou seu povo. Mas ele mentiu por uma boa causa. Só que agora ele está furioso. Ele está furioso. Ou seja, ele enganou as pessoas e agora ele está furioso. Ele vai investigar todo mundo, começando pelos mortos. Chega. Esse povo aí. Eles acreditaram em algo que eu escondi, eles caíram. E agora eu estou mais bravo ainda. E agora eu vou investigar todo mundo. E se alguém tiver mijado fora do penico aqui, meu amigo, vai pro lago de fogo. Olha a imagem que esse povo está pintando de Deus. Essa é a realidade do juízo investigativo. Não tem como sair disso. Ok, mais uma vez. Quem faz isso não é Deus, gente. É o diabo. É o diabo que vem para matar, roubar e destruir. Não é Deus. Por favor, gente. Tá? Bom. Continuando. Vocês podem me dizer, tá, Gleison, mas realmente isso aí não está na Bíblia? Não, isso aqui não está na Bíblia. A gente vai fazer um estudo no próximo vídeo, um estudo teológico a respeito disso, tá? Mas antes disso, eu quero entrar aqui, eu quero ler para vocês o que o Crozier... Porque assim, o Iran Edson, ele tinha um livrinho, um jornalzinho dele também chamado The Day Dawn, ok?
E ele escreveu a respeito dessa ideia dele do juiz investigativo, mas o artigo que realmente consolidou foi o artigo do O.L.R. Crozier, tá? Que ele publicou no The Day Star Extra no dia 7 de fevereiro de 1843, chamado The Law of Moses, o nome do artigo dele. Eu não vou ler tudo, eu coloquei muita coisa no livro, mas eu não quero esticar demais o vídeo, então eu só vou resumir o que ele colocou ali, tá, gente? Olha só, olha o que ele escreveu. Vou resumir. Cristo entrou pela primeira vez no lugar santíssimo do santuário celestial em 22 de outubro de 1844. Foi a primeira vez que ele entrou ali. Nenhuma expiação foi feita na cruz do Calvário. 3. A verdadeira expiação é feita pelo sumo sacerdote no santuário celestial. 4. A eliminação dos pecados não ocorre no momento da conversão e do arrependimento dos pecados. Não. A expiação dos pecados não será completa até que Cristo coloque todos os pecados sobre Satanás, que é representado pelo bode expiatório do dia da expiação levítica. Essa é uma outra história, gente, que vocês... Não sei se vocês sabem isso aqui, mas sim, o redentor final da igreja adventista é Lúcifer. Sobre ele vai ser jogado todos os pecados ali que vai ser expiado. A expiação só será completa depois da purificação total do santuário celestial, que apenas começou em 22 de outubro de 1844. Basicamente foi isso que ele escreveu. Absolutamente tudo isso que eu acabei de ler é diretamente contra a Bíblia. Não existe nada disso na Bíblia. Isso contradiz tudo que a Bíblia diz. E é isso que a igreja adventista prega até os dias de hoje. Eu entendo que aquele povo tinha problemas psicológicos sérios ali depois do que aconteceu. Eles estavam muito frágeis, emocionalmente, psicologicamente. Eu entendo até, tá, que eles tenham aceitado aquilo ali, essa doutrina naquele tempo. Eu consigo entender, eu consigo ser um pouco empático e me colocar no lugar deles, para fugir da vergonha, né? Eles aceitaram isso. Eu entendo. Agora, o que eu não entendo... Gente, já se passaram mais de 150 anos. 150, por aí, mais de 150 anos disso daqui. Uma coisa é você aceitar isso naquela época. Outra coisa é, depois de 150 anos, você continuar corroborando essa loucura. Já deu bastante tempo, né? Para analisar e ver que isso aqui é uma doideira. Tá? Heresia, blasfêmia da mais alta ordem. Até quando, gente? Até quando vocês vão continuar ensinando essas loucuras para as pessoas? É isso que eu quero saber. Eu entendo, vocês querem continuar girando a máquina, né? Vocês não querem parar, né? Vocês não querem parar de vender os livros de Ellen White, né? Não querem parar de fazer dinheiro, né? Vocês não querem manchar a reputação da igreja, né? E por isso, todos esses membros, todos esses fiéis têm que sofrer essas consequências espirituais por causa da ganância de vocês, por causa desse apego que vocês têm ao poder. Tomem vergonha na cara. Até quando, gente? Até quando isso? Tá, a gente vai desmontar tudo aqui. Toda essa doutrina a gente vai desmontar, a gente vai destrinchar coisinha por coisinha, não vai ficar nada, não vai sobrar nada. Tá? No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Teologicamente, é um absurdo isso daqui. Como eu já disse, os próprios adventistas não aceitam teólogos adventistas. Ninguém, né? Os sérios, tá? Ninguém mais consegue levar isso aqui a sério. Academicamente falando, é um absurdo. Não faz nenhum sentido. Vocês aí, cadê vocês? Cadê vocês, pessoal sério da igreja? Gente, para se levantar contra isso, eu sei que vocês não querem perder o emprego de vocês. Eu sei que vocês têm medo. Como que vocês vão se sustentar? Mas, gente, é Deus que sustenta vocês. Não é a igreja adventista. É Deus que vai sustentar vocês. Se levantem contra essa loucura, gente. E mais uma vez, a verdade é, sem essa doutrina não existe igreja adventista do sétimo dia.
Ou seja, é uma farsa. Essa igreja é uma farsa. Tá? Essa é a verdade. Olha só. O próprio sujeito que escreveu isso daí, O.R.L. Crozier, logo em seguida, ele abandonou essas ideias, que eram... Até ele viu que era uma loucura, uma doideira total. Mas o que Ellen White disse? Eu acredito que o santuário a ser purificado no final dos 2.300 dias é o novo templo de Jerusalém, do qual Cristo é o ministro. O Senhor me mostrou em visão, há mais de um ano, que o irmão Crozier tinha a verdadeira luz sobre a purificação do santuário, e que era sua vontade que o irmão Crozier escrevesse o ponto de vista que nos deu no Daystar Extra, de 7 de fevereiro de 1846. Sinto-me plenamente autorizada pelo Senhor a recomendar esse extra a todo santo. Olha aí. Acontecia muito com a Ellen White, né? Ela endossava os caras e depois eles falavam, não, isso aí era doideira, era loucura, não quero mais saber disso daí. Não, mas eu tô endossando aqui, tá certo. O cara falou, não, tá errado, eu que escrevi, tá errado. Por favor, Guilherme Miller foi a mesma coisa. A gente vai ver isso, é um padrão, tá, na Igreja Adventista. Olha lá, mais uma vez Ellen White, atacando aqui, ó. O Senhor me mostra em visão que Jesus se levantou, fechou a porta e entrou no Santo dos Santos no 7º mês judaico de 1844, segundo ela, 22 de outubro ali, né? Que cai em outubro isso daqui. Ok. Olha só o que P.G. Demstad escreveu no seu livro Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission. Em 1846, ele, Crozier, aceitou a doutrina do sábado, mas logo em seguida a repudiou completamente, juntamente com os seus ensinamentos a respeito do santuário. D.M. Kenwright. A teoria do santuário celestial eles receberam do ancião O.R.L. Crozier, que logo em seguida ele mesmo repudiou. Só que sabe quem que não repudiou? A Igreja Adventista. Olha o que ela coloca, o que a Igreja coloca como a sua doutrina fundamental de número 24. Tá? Firme e forte essa doutrina até hoje, olha isso aqui. O ministério de Cristo no santuário celestial. Há um santuário no céu. Isso aqui está escrito é a doutrina oficial da Igreja. Há um santuário no céu. Nele Cristo ministra em nosso favor, tornando acessíveis aos crentes os benefícios do seu sacrifício expiatório oferecido uma vez por todas na cruz. Ok. Eles colocam aqui que é uma vez por todas, mas olha o que eles falam depois. Ele foi empossado como nosso grande sumo sacerdote e começou seu ministério intercessório por ocasião da sua ascensão. Em 1844, no fim do período profético dos 2.300 dias, ele iniciou a segunda e última etapa de seu ministério expiatório. Olha como eles são contraditórios. No início, o que está escrito? Os benefícios do seu sacrifício expiatório oferecido uma vez por todas na cruz, mas agora eles mudam. No período profético de 2.300 dias, ele iniciou a segunda e última etapa de seu ministério expiatório. Então, isso aqui, por que eles fazem isso, gente? Só para vocês entenderem. Essa igreja tomou tanta pancada já por causa dessa doutrina, que eles têm que colocar em algum lugar que o sacrifício expiatório foi oferecido de uma vez por todas. Mas logo depois eles têm que colocar o contrário. Eles mesmos se contradizem para poder manter a doutrina viva, mas acalmar os críticos. Porque é óbvio, né? Como que você vai falar que... Você tem que falar em algum lugar que o sacrifício foi feito de uma vez por todas na cruz, mas depois você tem que falar outra coisa. Isso aqui nos Estados Unidos eles chamam de falar pelos dois cantos da boca. É o cara que fala de um lado, fala uma coisa, do outro lado fala outra, tá? É exatamente o que está escrito aqui. É assim, esse é o modus operandi da Igreja Adventista, infelizmente. Tá? É algo muito feio, gente. É algo muito, muito feio. Tá? Eu quero só resumir a sequência dos fatos, então, para finalizar. De 1830 a 1843, Guilherme Miller prediz o retorno de Cristo para o ano de 1843, baseado em 15 teses, sendo que a tese central teria como pilar o texto de Daniel 8,14.
Em 1843, Cristo não vem, portanto, Guilherme Miller decide mudar a data do retorno de Cristo para a primavera de 1844, acatando o conselho de seu amigo Josiah Litch. Primavera de 1844, Cristo não aparece novamente. Samuel Snow apresenta a data de 22 de outubro de 1844 como o dia da vinda de Cristo, baseada no dia da expiação do calendário judaico caraíta. A gente vai falar só sobre isso, calma, mais à frente. Guilherme Miller aceita relutantemente que a nova data poderia ser a correta e avança para mais uma série de palestras e sermões apocalípticos em conjunto com seus seguidores. Dia 22 de outubro de 1844, dia do ganho e desapontamento, Cristo não volta à Terra e muitas tragédias, suicídios, assassinatos, internações e hospícios passam a ocorrer dentre o povo adventista millerita. Miller admite o seu erro e se aposenta. Dia 23 de outubro de 1844, Hiram Edson, após sofrer grandes escárnios dos vizinhos a respeito de sua crença e passar muito tempo sem dormir ou se alimentar devido à ansiedade e expectativa sobre o dia da segunda vinda de Jesus, tem uma visão, entre aspas, no campo de milho e entende que a data do evento divino estava correta, porém o evento em si é que não havia sido entendido corretamente por Miller. Edson convenceu o amigo R.L. Crozier de que Cristo havia saído do lugar santo no templo celestial e entrado no lugar santíssimo no dia 22 de outubro de 1844 e iniciado a segunda parte da expiação dos pecados, que não havia sido finalizado na cruz. E eu aconselho a escrever tal revelação no periódico The Day Dawn, a fim de explicar o desapontamento sofrido por todos que haviam crido em Miller. Em 7 de fevereiro de 1846, Crozier escreve o artigo chamado A Lei de Moisés, sobre o Santuário Celestial e o Juízo Investigativo. Logo em seguida, porém, ele se arrepende, abandona e repudia tudo o que escreveu. Maio de 1847, Ellen White, em seu manuscrito A Word to the Little Flock, endossa o artigo publicado por Crozier em 1846 e diz ter tido uma visão a respeito do Santuário Celestial, onde Deus teria confirmado que realmente Cristo havia saído do lugar santo e entrado no lugar santíssimo, 22 de outubro de 1844, consolidando assim a teoria de Edson, que foi escrita e desenvolvida teologicamente por Crozier, mesmo que o próprio Crozier tivesse em seguida renunciado a tal crença. Ok. Então a gente vê que, olha que interessante, a primeira mensagem angélica, no começo, era de que Cristo voltaria em 1840. Olha como vai mudando. Cristo voltaria em 1843, já que ela tinha endossado Guilherme Miller. Se lembra da perfeita cadeia de verdades que a gente falou? Que Ellen White disse a respeito das 15 teses de Guilherme Miller? Pois é. A segunda mensagem angélica naquela época era diferente do que era hoje. Naquela época, a segunda mensagem era que o povo de Deus saísse da Babilônia, que era formada por todas as igrejas que haviam rejeitado a data marcada por Miller para o retorno de Cristo em 1843. Depois, primavera de 1844, depois mudou de novo para 22 de outubro de 1844. Agora, olha como muda as visões, né? Agora, em maio de 1847, no livro A Word to the Little Flock, a verdade de Deus muda novamente. Cristo não haveria mais de voltar em 1843 ou 1844, mas sim ele saiu do lugar santo, entrou no lugar santíssimo em 22 de outubro de 1844. E quem não recebesse essa nova verdade estaria em total rebelião contra o próprio Deus. Afinal de contas, a voz de Ellen White a voz é a mesma coisa que a voz de Deus. Eu quero que vocês entendam, gente, que tudo isso, todas essas mudanças, tá? O que ela dizia anteriormente, ela dizia que tinha recebido, Deus falou com ela, eu vi, o meu anjo assistente me falou. Mas por que Deus muda tanto de ideia assim? Antes era uma coisa, agora é outra coisa completamente diferente. Vocês entendem isso? Bom, tem muita coisa aqui para falar para vocês sobre isso, mas eu não tenho como ler tudo aqui. Vocês vão ter que ler no livro, tá? É muita coisa, tá? Mas assim, gente, é um absurdo. Basicamente é um absurdo, tá? Eu quero só ler aqui, ó. Isso aqui eu vou precisar ler, porque mostra o controle religioso, a bolha religiosa que Ellen White enfiou seus seguidores aqui. Olha isso aqui, ó. Ela dizendo, vi um grupo que permanecia bem guardado e firme, não dando atenção aos que faziam vacilar a estabelecida fé da comunidade. Deus olhava para eles com aprovação. Ó, vocês que estão aí, firmão no erro, né? Deus está olhando para vocês com aprovação. É isso aí.
Foram-me mostrados 3 degraus. A primeira, a segunda e a terceira mensagens angélicas. Disse o meu anjo assistente. Ai de quem... Olha isso. Ai de quem mover um bloco ou mexer num alfinete dessas mensagens. A verdadeira compreensão dessas mensagens é de vital importância. O destino das almas depende da maneira em que elas são recebidas. Mas ela mesma mudou a primeira e segunda mensagem angélica. Ela mudou. Mas ali não. Ninguém pode mexer um alfinete. Ou seja, as pessoas não são salvas por conhecer o Evangelho. Não. As pessoas são salvas por conhecer o juízo investigativo. Ok? O destino das almas depende da maneira em que elas são recebidas. Tá? Olha só, olha isso aqui. Alguns desceram da plataforma para examiná-la e declararam ter sido ela colocada erradamente. Mas eu vi que quase todos permaneciam firmes sobre a plataforma e exortavam os que tinham descido a cessar com suas queixas. Pois Deus fora o mestre construtor e eles estavam lutando contra ele. Não estavam lutando contra Ellen White, não. Estavam lutando contra Deus. Ai, Senhor. Isso aqui, gente, jogou a Igreja Adventista para a Idade Média, tá? Colocaram eles numa bolha, porque basicamente o que Ellen White está dizendo é que ninguém pode refutar nada do que ela escreveu. Olha só. De novo fui conduzido às 3 mensagens angélicas e vi a que alto preço havia o povo de Deus adquirido a sua experiência. Essa foi alcançada através de muito sofrimento e severo conflito. Deus os havia conduzido passo a passo, até que os pusera sobre uma sólida plataforma inamovível. Vi pessoas aproximarem-se da plataforma e examinar-lhe o fundamento. Alguns com alegria imediatamente subiram para ela. Outros começaram a encontrar defeito no fundamento. Achavam que se deviam fazer melhoramentos, então a plataforma seria mais perfeita e o povo muito mais feliz. Não, mas você não pode mudar nada, ok? Ou seja, olha o que a Bíblia diz em Atos 17:11. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Ellen White diz para você não questionar ela. A Bíblia diz que os bereanos questionavam todo mundo e conferiam na Bíblia se aquilo batia com a verdade. Com qual você vai ficar? Com qual dos dois você vai ficar? Ellen White diz que você está passando agora por um juízo investigativo. Olha o que a Bíblia nos diz. João 5:24. Em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida eterna. Isso aqui é a base do Evangelho, gente. Isso aqui, João 3,16. Ellen White diz, olha o que Ellen White diz. Nas Parábolas de Jesus, página 155. Aqueles que aceitam o Salvador, por mais sincera que seja a sua conversão, nunca devem ser ensinados a dizer ou sentir que estão salvos. Nunca. Olha isso aqui, ó. Nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto nosso caráter tiver uma mancha ou uma mancha sobre ele. Resta-nos remediar os defeitos de nosso caráter, limpar o templo da alma de toda a contaminação. Testemunhos Seletos, volume 5. Todos os que receberam o selo devem estar sem mancha diante de Deus. Testemunhos Seletos, volume 5, página 216. Nenhum homem pode dizer que eu estou salvo. Nenhum pode dizer que está salvo. Nenhum. Tá? Agora, olha o que a Bíblia diz. Isso aqui é o que Ellen White diz. Vamos comparar com a Bíblia? Estas coisas escrevi a vocês. Isso aqui está em 1 João 5,13. Estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Para que saibam que têm a vida eterna. Para que saibam que têm a vida eterna. Agora, Ellen White. Aqueles que aceitam o Salvador, por mais sincera que seja a sua conversão, nunca devem ser ensinados a dizer ou sentir que estão salvos.
Gente, você quer passar a tua vida toda em dúvida, você já está salvo. Eu entendo todo zelo extra para você não sair por aí pecando. Gente, eu sei disso, mas você tem que... Não é por aí. É através do Espírito Santo, cara. É através de um relacionamento. Não é através dessas loucuras aqui, doutrinas que não existem na Bíblia. É assim que você vai melhorando cada dia. Mas não é por isso que você está salvo. Não é por obras. Mas pela graça, leia Efésios 2:8, pelo amor de Deus, gente. Não é isso, o Evangelho não é isso. A gente vai falar só sobre o Evangelho no último capítulo dessa série. Porque as pessoas têm que conhecer o Evangelho. Chega. Chega de mentira. Chega, por favor. Tá? Por favor. Você que está me vendo. Luiz Gonçalves, sei lá, você aí, Leandro Quadros. Cara, você já ficou na minha casa, velho. Você já comeu aqui, já jantou na minha casa. Até quando você vai mentir para essas pessoas, cara? Até quando? Ok, você pode dizer, não, Gleice, eu não estou mentindo, eu realmente acredito nisso. Tá, eu não posso dizer com certeza que você sabe da verdade, mas assim, é bem difícil de acreditar. Um cara, né, da tua estatura, né, um cara que tem realmente um dom incrível de memória, tá? Você já fez teologia. Como que é possível, como é possível descobrir essas verdades e confirmadas por PhDs? Não é possível que você não saiba disso, brother. Para de mentir para essas pessoas, cara. Chega! Você não tem temor de Deus. Faça uma autoavaliação no seu coração, cara. Por que você está fazendo isso? Por que essas pessoas estão... Rodrigo Silva, o que você está fazendo, cara? Parem de mentir para essas pessoas. A fama é boa, né? Vocês querem, né? Manter a fama. Vocês querem manter a plataforma de vocês, né? É isso, né? Eu não sei quanto vocês ganham, não deve ser pelo dinheiro, mas pelo amor de Deus, se convertam, falem a verdade para as pessoas. Falem a verdade, o sábado não foi dado para o gentio, não foi dado para ninguém na nova aliança. Por que vocês insistem nessa loucura de decreto dominical, gente? Olha as doideiras que vocês estão falando para essas pessoas, estão deixando as pessoas malucas. Tá, chega. Daqui a 3 dias, próximo vídeo, pau vai quebrar. Pau vai quebrar porque agora a gente vai entrar na teologia e eu vou mostrar para vocês a farsa desses professores aí, desses mestres adventistas que mentem para vocês. Pode ser que eles estejam sendo enganados também, alguns deles, mas eu sei que muitos deles sabem a verdade. Eu sei disso, é impossível não saber. É impossível, gente, porque é básico. É doutrina básica da teologia. Não é possível, cara. Não é possível, cara. Mas tá, ainda dá tempo. Se arrependa. Confesse. Confesse que você enganou as pessoas. Não espere você cair e todo mundo ficar descobrindo como, né? Como aconteceu aí recentemente na igreja. Confesse, cara. Jogue limpo. É a tua consciência diante de Deus, bicho. Até quando isso? Beleza, chega. Daqui a 3 dias, mais um vídeo. Vamos entrar na teologia e vamos explicar o porquê. Biblicamente. Eu já mostrei algumas coisas aqui, mas a gente vai entrar pesado agora. Vamos entrar no livro de Daniel. Tá? Vamos entrar em Daniel 8, pesado. Vamos entrar em Daniel 9, pesado. Depois no outro, em Daniel 9. Depois no outro a gente vai entrar em Hebreus. Não vai ficar nada. Não resta nada. Não fica pedra sobre pé. Não vai sobrar nada aqui dessa doutrina. Tá bom, gente? Fiquem ligados. Daqui a 3 dias a gente tá junto de novo. Descortinandoadventismo.com, entrem lá. E deem um fim a essa farsa, de uma vez por todas. Está tudo lá. Grande abraço. Fiquem com Deus.